Oi, gente, estamos aqui de volta. Esse é o canal do Ministério Justiça e Poder, um canal de perguntas e respostas, onde você nos envia sua dúvida e nós respondemos aqui. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é da Jane Lúcia. Você poderia falar sobre as teses de Lutero, sobre as indulgências? Realmente, se eu falar das teses de Lutero, são 95. Né? Não daria para a gente falar tudo aqui. Né? No nosso curso de História da Igreja, que nós levamos gratuitamente aí na sua igreja, nós falamos sobre as teses, as 95 teses, né? Falamos um pouco mais sobre elas. Vamos focar então nessa questão de indulgência. O que é uma indulgência? O que eram as indulgências? As indulgências, elas não surgem na igreja na época de Lutero, no final da Idade Média. As indulgências já existiam antes, bem lá para o início da Idade Média. Foi uma ideia da igreja arrecadar fundos e, em troca, as pessoas compravam os perdões para os seus pecados. Né? As pessoas davam dinheiro, em troca, a autoridade eclesiástica, a autoridade religiosa, fornecia uma certidão de que os pecados dela estavam perdoados. Se você ler, por exemplo, aquela trilogia dos Pilares da Terra, do Ken Follett, que é uma trilogia que mostra a igreja cristã na Inglaterra por volta do século XII, XIII, ali, você vai ver que já se falava em indulgências. A igreja já arrecadava fundos em troca de indulgências. Então, qual que é a ideia da indulgência? Você paga pelo perdão dos seus pecados. A ideia era essa. Quando a igreja começa a construir a Basílica de São Pedro, que existe até hoje lá no Vaticano, aumenta-se essa venda de indulgências para arrecadar mais fundos para construir a Basílica. Lutero, então, vai se levantar contra esse processo. O processo de venda de indulgências, como se o perdão do pecado pudesse ser comprado, não com arrependimento, não com contrição, mas com dinheiro. Como se o perdão do pecado pudesse ser comprado com dinheiro. Então Lutero vai então escrever suas 95 teses, algumas delas vão falar sobre purgatório, outras sobre indulgências. Nós vamos falar de algumas que falam sobre indulgências, né? Vamos ver aqui, por exemplo, a tese 31. Tão raro como quem é penitente de verdade é quem adquire autenticamente as indulgências, ou seja, é raríssimo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que é raro as pessoas que adquirem autenticamente as indulgências. Ou seja, pessoas que realmente estão arrependidos dos seus pecados e que querem autenticamente receber o perdão. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros da sua salvação através de carta de indulgência. Ele está dizendo o seguinte: se você acha que o que segura a sua salvação é uma carta de indulgência emitida por uma autoridade eclesiástica, você vai para o inferno. E aquele que te ensinou isso também vai para o inferno. É isso que Lutero está colocando aqui. Não pregam cristamente os que ensinam não ser necessária a contrição àqueles que querem resgatar ou adquirir breves confessionais. Ou seja, eu não preciso de arrependimento, eu só preciso comprar indulgência. Não pregam cristamente isso. Ele está dizendo que isso não é cristão. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Ou seja, o que garante o perdão do meu pecado é o meu arrependimento, a remissão pela pena e culpa pelo arrependimento e não pela carta de indulgência. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo ou seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da igreja por dádiva de Deus, graça, mesmo sem carta de indulgência. A carta de indulgência anula a graça. Então ele vai falando várias questões. A verdadeira contrição procura e ama as penas, ao passo que a abundância de indulgência as afrosta e faz odiá-las, pelo menos dando ocasião para tanto.
Ou seja, a verdadeira contrição é aquela que entende que Deus ama e castiga aquele quanto ama. Então, essa pessoa ama a repreensão de Deus, porque ela te tira do pecado. A carta de indulgência afrouxa. Eu não vou receber pena nenhuma porque eu já comprei minhas indulgências. Deve-se pregar com muita cautela sobre as indulgências apostólicas para que o povo não as julgue erroneamente como preferível às demais obras de amor. Ele está dizendo assim, as pessoas às vezes vão dar mais valor à indulgência do que fazer o que é certo. Deve-se ensinar aos cristãos que não é o pensamento do Papa que a compra de indulgências possa, de alguma forma, ser comparada com as obras de misericórdia. Então, o que ele está dizendo é assim, que o Papa, a igreja tem que ensinar que o Papa não defende que as indulgências possam, de alguma forma, ser comparadas com as obras de misericórdia. Aqui, Lutero ainda está defendendo que a igreja assuma uma posição contra as indulgências. Não era uma ideia de reforma ainda. Só que a igreja condena as teses de Lutero e não condena a venda de indulgências, isso posterior, tá? Mas a ideia aqui ainda era que a igreja tomasse uma posição contra as indulgências. A ideia das 95 teses, tá? E, finalmente, né, deve-se ensinar aos cristãos que a compra de indulgências é livre e não constitui obrigação. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, que deve-se ensinar aos cristãos que ofertem livremente a igreja, e não como uma obrigação para pagar pelos seus pecados. Deve-se ensinar aos cristãos que ao conceder indulgências, o Papa, assim como mais necessita, da mesma forma, mais deseja uma oração devota a seu favor do que o dinheiro que está pronto a pagar. Ou seja, as pessoas devem buscar mais que se orem por elas do que uma carta de indulgências. Então, é isso que Lutero vai falar, tá? É claro que ele ainda, nas 95 teses, as teses protestantes, né, de sola graça ainda não estavam totalmente desenvolvidas. Inclusive os solas da reforma nem são citados nas 95 teses. Lutero estava começando a andar em direção à reforma, mas nem todas as 95 teses ainda são um desenvolvimento da teologia da reforma. Mas o que é importante aqui é que ele deixa claro que carta de indulgência não leva ninguém para o céu. O que leva alguém para o céu é Jesus, através da contrição, do arrependimento, daquelas pessoas que buscam a salvação através de Jesus. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like, se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito, ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Compartilhe esse vídeo para muitas pessoas. E se você tem uma dúvida, como a Jane Lúcia teve, envie-nos a sua dúvida através do e-mail que aparece aí na sua tela, através dos comentários do vídeo, através das redes sociais que aparecem aí na sua tela, onde você pode conhecer mais sobre o nosso ministério também, sobre os cursos gratuitos que nós levamos em cada igreja. E continue assistindo os vídeos aqui nesse canal. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.